Seja muito bem-vindo à Capacitação Semana Santa 2017. Nós estamos aqui diretamente do auditório da Divisão Sul-Americana, em Brasília, onde nós abrimos as nossas portas para um pessoal muito animado que está aqui conosco, daqui das igrejas de Brasília, pessoal que já está se preparando para a Semana Santa, envolvido, sonhando com aquilo que podemos fazer, e a semana vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza disso. Está comigo aqui pastor Elder Roger, ele é o vice-presidente da Divisão Sul-Americana. Nós vamos, nesse momento, orar e logo depois conversar um pouquinho sobre como é que você pode mandar sua foto, o seu recado, a sua ideia, o seu projeto, o seu planejamento. Aí onde você está e a gente aqui, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento, porque o Senhor nos resgatou. Nós estávamos perdidos, sem esperança, mas agora nós temos esperança. E aqui estamos, Senhor, porque nós queremos agora compartilhar essa salvação. Essa esperança maravilhosa, estamos nos preparando para esse momento especial que está chegando aí, a Semana Santa. E nós queremos que o Senhor nos purifique, nos abençoe, limpe o nosso coração, nos encha de amor pelo próximo, para que nós possamos fazer o nosso melhor para levar essa salvação a milhares de pessoas. Fica conosco também nesse momento de preparação aqui e todos aqueles que nos assistam possam estar envolvidos nesse espírito. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Imagens extremas de resgate mexem conosco. E é isso que nós vamos fazer esse ano na Semana Santa. Olhar para as pessoas que precisam e ajudá-las. Ajudar as pessoas a conhecer melhor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero saber um pouquinho de você. Onde é que você está? Está com a sua igreja? Está na sua casa? Está com um grupo de irmãos? Os líderes que vão sediar, aqueles que vão receber as pessoas nas suas casas, o material da Semana Santa já está caminhando. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês também. Por exemplo, o link onde você pode encontrar todo o material da Semana Santa é adv.st/o-resgate. Ok? adv.st/o-resgate. Lá tem todos os materiais, aquilo que nós vamos mostrar aqui. Você vai perguntar assim, e pastor, o filme já está lá também? Não, o filme ainda não. O filme você vai ter ele disponível no site apenas no dia 31 de março. No último dia desse mês já vai estar disponível lá no site da Semana Santa e também no canal da igreja no YouTube, youtube.com/Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para você mandar sua foto, sua interação, anota aí. Use a hashtag #OResgate, que é o tema da nossa Semana Santa desse ano. WhatsApp. Vamos conversar pelo WhatsApp também. Estamos com a nossa equipe ali ao fundo. Telefone, aparece aí na sua tela. +55 61 981000532. Não está aparecendo aí para você. 61, que é o DDD aqui de Brasília, 981000532. Nossa equipe está aí esperando a sua foto, seu comentário, sua ideia, sua sugestão. O que é que você está fazendo aí? Na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro, que pode ser uma ideia interessante, pode contribuir para outros lugares, envia para a gente, que a gente sempre gosta de boas notícias também. Pastor Everon, nós temos nosso Twitter também, que é o @IASD, não é, pastor Everon? Pastor Rafael, tudo bem? Tudo certo. Então, nós queremos saber o que está acontecendo lá. Agora, diga para nós um pouquinho, contextualize-nos. O que vai ser essa Semana Santa 2017? Muito bem, pastor Rafael. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de Semana Santa, o Resgate, Salvação ao Extremo. Você sabe que a Semana Santa desse ano, ela foi inspirada a partir de um verso bíblico que está em São Marcos, capítulo 10, e o verso é o verso 45, que diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, essa palavra resgate é a palavra de destaque, porque a palavra resgate, ela tem o sentido de expiação, a palavra resgate tem o sentido de entrega, de sacrifício. E quando nós vamos, por exemplo, ao original grego, nós encontramos essa palavra em conexão com redenção, libertação de uma pessoa, mediante o pagamento de um sacrifício, de um preço que tem que ser pago. E quando a gente fala de resgate, eu me lembro, por exemplo, de algumas histórias que ficaram marcadas. E essas histórias nos impressionam muito. Por exemplo, eu me lembro do que aconteceu no dia 5 de agosto de 2010, na mina San José, ali no Chile. Nesse dia, 33 mineiros ficaram presos debaixo de 700 mil toneladas de rocha a 700 metros de profundidade. Parecia que tudo estava perdido e não haveria esperança para esses mineiros. E então o país se uniu para tentar encontrá-los. Através de uma sonda, eles conseguiram localizar onde os mineiros estavam, e a primeira notícia que os mineiros deram foi essa aí que está na tela. Estamos bem, os 33, no refúgio. Uma situação que realmente trouxe esperança para aquelas famílias. A partir daí, 70 dias, mais ou menos 70 dias para que eles fossem resgatados, e nós temos aí os mineiros sendo resgatados através dessa cápsula chamada Cápsula Fênix. Todos eles foram trazidos com vida. Um outro resgate que também chamou a atenção e que ficou marcado na história é esse do que aconteceu com o voo da US Airways 1549. Essa história aconteceu no dia 15 de janeiro de 2009. E é muito interessante entender como aconteceu. Esse avião decolou do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, em direção a Charlotte, uma outra cidade dos Estados Unidos, um voo de aproximadamente 1h30. E, de repente, o voo se chocou com um bando de pássaros, e os dois motores pararam imediatamente. O avião começou a cair, e o piloto tinha que fazer uma aterrissagem forçada. Teria que haver uma pista de improviso. E ele pensou em qual seria a pista. E a única possível era o rio Hudson. E o avião pousou exatamente nas águas do rio Hudson. Aí você vê uma imagem muito interessante. As pessoas começaram a sair do avião, mas precisavam ser resgatadas rapidamente. A temperatura nesse dia das águas era de mais ou menos 2 graus centígrados. Já imaginou que situação difícil? Mas eles conseguiram sobreviver. Vejam o que aconteceu. Esse é o comandante Chesley, mais conhecido como Sully, e quando ele pousou o avião nas águas, 1.200 socorristas de diferentes lugares vieram para ajudar. 9 balsas socorreram as pessoas. 24 minutos para tudo isso. Haviam 155 passageiros a bordo, 155 pessoas a bordo, e todos foram resgatados. Um ato de coragem. Não dá para realizar o resgate sem coragem. Não dá para realizar o resgate sem um preço a ser pago, sem sacrifício. Mas há uma outra história também que me chama muito a atenção. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, um soldado impressionou pelo seu ato heróico. Esse soldado, chamado Desmond Doss. Esse soldado foi para a guerra. Ele também era um adventista do 7º dia. Mas ele resolveu não empunhar armas. Ele iria para a guerra como médico socorrista, mas ele não iria tirar a vida de ninguém. E esse ato heróico que ele fez entrou para a história. Em uma única batalha, ele conseguiu salvar a vida de 75 soldados feridos, sozinho. Cada soldado que ele salvava, ele orava a Deus e dizia: Senhor, me dê forças para salvar mais um. Mais tarde, ele foi reconhecido pelo presidente Harry Truman, nos Estados Unidos, e ele recebeu uma medalha de honra. Histórias impressionantes, não é verdade? Que mexem com a gente, que nos emocionam. E como realmente ter êxito no resgate? Quais são os riscos e os perigos que nós temos ao trabalharmos para resgatar outras pessoas? Eu queria que vocês, junto comigo, pudessem entender um pouquinho mais dos detalhes sobre o que envolve um resgate. Eu queria chamar um amigo meu aqui para que nós tivéssemos uma ideia melhor do que envolve o resgate. Eu queria chamar aqui o nosso amigo pastor Herbert Boger, que está vindo aqui hoje de uma maneira toda diferente. Vamos aplaudi-lo, vamos recebê-lo com a salva de palmas aqui no nosso auditório. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Tudo bem? Vamos subir aqui, vamos nos aproximar. Você pode sentar naquela cadeira aqui, eu vou ficar nessa aqui. Hoje você está bastante diferente, hein?
Você está aí com uma roupa especial, um equipamento diferente. Fala um pouquinho para a gente aí o que significa essa roupa, o que ela tem a ver com a tua história. Bom, essa roupa é uma roupa que se usa em alta montanha. Montanha que pode chegar a 40 graus abaixo de zero. Eu estou cozinhando aqui dentro, literalmente. Mas para você escalar uma montanha, você precisa de alguns equipamentos adequados. Você precisa de corda adequada, você precisa de todo o material que se usa realmente numa escalada. Você precisa de todos os mosquetões, a cadeirinha, e se for de gelo, especialmente, você tem que usar a piqueta para você estar seguro, além de capacete e tantas coisas mais aí que protegem aí do frio, enfim, você precisa estar realmente equipado. Tem que estar totalmente preparado para enfrentar a montanha. Exatamente. E, pastor Boger, você, na sua experiência como montanhista, você fazia isso muito, tem alguma experiência assim em que você teve que enfrentar uma situação de risco ou ajudar alguém que realmente estava numa situação de perigo ali e teve que ser resgatado? Vejam, sim, algumas vezes, quando eu estava nos gravadores, depois a gente seguiu escalando e brincando muito. Esse esporte, presta um pouquinho o passador aí, vou mostrar algumas imagens. O esporte de montanha é um esporte extremamente seguro. É mais seguro que andar de bicicleta, muito mais. E muitos têm sonhos de escalar as maiores montanhas do mundo. E é um esporte, como eu disse, mais seguro que andar de bicicleta. Mas para isso você precisa de algumas coisas. Você precisa de equipamento adequado, você precisa de uma equipe preparada, respeitar as regras da montanha. Você não pode ignorar as regras da montanha e cuidar com a obstinação. A montanha, ela é um ambiente favorável, lindo demais, como aí o Pão de Açúcar. Mas há pouco tempo atrás, alguém não respeitou todas essas regras. Foi sozinho, não tinha equipamento adequado e foi resgatado na parede do Pão de Açúcar. Que esse é um resgate que você participou? Que é uma montanha. Não, esse eu não participei. Participei de um outro, também numa rocha próxima ao mar. Mas o Pão de Açúcar é um lugar de muita beleza de escalada. Mas você tem que ter o material e o preparo adequado. Uma criança bem equipada, preparada, você pode levar ela tranquilamente. Subindo uma montanha de 400 metros, uma rocha, em algumas horas você chega em cima. Esse escalador, ele trocou a vida dele pelo Everest. Vitor Negretti, um brasileiro, morreu um tempo atrás, deixou 2 filhos pequenos, porque não respeitou os limites da montanha, as regras. Ele teve problemas de relacionamento, brigou com seu colega, foi sozinho, e não tinha o material adequado, faltou oxigênio, e ele ficou na montanha. E realmente foi uma tragédia o que aconteceu. Você precisa estar equipado e preparado para isso. Conta um pouquinho para a gente de uma situação em que você esteve envolvido diretamente no resgate. No resgate, você precisa realmente ter uma equipe também. Você tem que ter uma capacidade, um conhecimento, além daquilo que a média das pessoas tem. E quando estivemos no Aconcagua, que é a maior montanha das Américas, com quase 7 mil metros de altitude, essa montanha ela é muito fácil, tecnicamente. Só que tem muitos riscos, porque é muito fácil, alguns abusam. E aí, nosso acampamento, na frente da nossa barraca, literalmente, uma expedição de alemães, uma mulher morreu por não respeitar o limite da altura. Ela subiu mais que devia, teve edema pulmonar cerebral, e então veio a falecer. E um outro obstinado, também desrespeitando as regras da montanha, subiu sozinho e foi resgatado, e acabou o oxigênio no acampamento, não tinha mais para ajudar ele, tinham que fazer uma cirurgia, os médicos fizeram uma cirurgia sem anestesia nesse camarada, e até que o helicóptero viesse resgatá-lo, ficamos ali ajudando esse camarada com respiração artificial, uma fila de pessoas, até que o helicóptero veio para levar esse japonês obstinado e sem juízo na cabeça, de volta aí para um hospital ou para a sua casa. Interessante, né? Se você pudesse resumir para a gente o que é necessário para ter êxito em um resgate, o que você diria para a gente? No resgate, você precisa ter capacidade, conhecimento, um conhecimento além do que a maioria das pessoas tem numa escalada. Você precisa ter material adequado e você precisa ter uma equipe muito unida, e conhecer os limites, até onde você pode arriscar para resgatar. Por exemplo, na própria montanha do Aconcagua, existem pessoas que nunca foram resgatadas. Morreram e ficaram por lá, porque é impossível chegar nesse lugar. É impossível, nem de helicóptero, de forma alguma.
Então, você precisa realmente de uma equipe unida, você precisa de um conhecimento, uma capacidade especial para isso, e você precisa realmente respeitar os limites da montanha. E são as mesmas regras para a vida, para Semana Santa. Os mesmos princípios, conhecimento, um pequeno grupo unido e também ousadia, coragem para fazer mais pelo Senhor. E afinal de contas a gente está falando de resgatar vidas, né? E na questão de resgatar vidas, nós precisamos mais do que nunca entender que nós precisamos estar unidos, precisamos do conhecimento adequado, não apenas por experiência, não apenas por teoria, mas por experiência também, e precisamos, claro, de equipamentos necessários, o que é necessário para resgatar outras vidas, né? Exatamente. Olha, detalhes pequenos, como, por exemplo, não usar um óculos escuro na montanha. Você pode ficar cego. Não ter a corda adequada. Essa corda aqui suporta aí algumas toneladas. Você pode tranquilamente colocar aí muitas coisas penduradas nela. Suporta muito. E ela conecta uma pessoa na outra. Ela dá segurança de um para o outro. Ela apoia um ao outro. E você está dando todo esse suporte também na Semana Santa. Um apoio que nos une, que nos liga, que nos ajuda a alcançarmos os sonhos e levar pessoas para Jesus. Tudo no objetivo de resgatar vidas. Pastor Boga, muito obrigado aí pela sua participação e por essa oportunidade de nos fazer entender um pouquinho mais sobre essa questão dos detalhes do resgate. Deus continue te abençoando. Uma alegria. E olha, as montanhas são lindas, viu? Hoje a gente sobe de vez em quando, raramente, mas você pode fazer uma boa de uma aventura com muita segurança. Ok, meu amigo, muito obrigado aí. Nós queremos conversar um pouquinho mais sobre essa questão ainda do resgate, detalhes sobre essa questão do resgate. Eu queria, pastor Rafael, vem cá um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão, quem sabe a gente poderia convidar mais alguns colegas para participar aqui conosco, para que eles pudessem também falar um pouquinho sobre as estratégias que nós temos para essa Semana Santa 2017, o resgate, salvação ao extremo. Pastor Rafael, vamos convidar algumas pessoas? Você ficou aí com o instrumento aí? O pastor Boga deixou isso aqui pra gente. Isso aqui tem muito a ver com o filme, né? Tem uma cena que aparece inclusive no trailer, assim, que isso aqui está fincado. Como é que chama isso aqui? Olha, eu não sei bem o nome, mas a gente vai ver essa cena daqui a pouquinho, viu? É picareta, sei lá. O Jorge falou que é picareta. Não sei, vai estar fincado assim, solta. A gente vai deixar isso aqui porque isso aqui tem a ver com resgate. Tá, e daqui a pouco eles vão ver isso aí também nas cenas do filme, né? Muito bem, eu queria chamar aqui o pastor Edson Schock também e a professora Graciela, para estar conosco aqui também. Bem-vindos, né? É uma alegria ter vocês aqui, amigos, conosco também. Podem tomar assento aí. Vamos conversar um pouquinho, né? Eu não sei onde colocar isso aqui agora. Segura aqui, pastor Schock. Vamos conversar um pouquinho sobre Semana Santa, não é? Pastor Edson Schock, você é nosso líder para a Escola Sabatina na América do Sul. E a gente queria saber de você um pouquinho como é que a Escola Sabatina pode se envolver no resgate de pessoas nessa Semana Santa. Bom, boa tarde com todos vocês, aí com nossos amigos. Talvez vocês que estão em suas casas ou em algum salão não percebem, mas aqui temos um público lindo, né, de pessoas. E eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui são professores da Escola Sabatina? Levantem suas mãos. Opa, tem um grande número aí. Nós vamos dizer uma frase. A Escola Sabatina, na Semana Santa, está de plantão. Por quê? Porque a grande maioria de pequenos grupos já está ativo. Em igrejas onde temos 2 ou 3 pequenos grupos e o resto não está, a Escola Sabatina pretende que todas as unidades de ação possam abrir suas portas, suas casas, para poder ser um lar de esperança nessa Semana Santa. Então, as classes da Escola Sabatina também podem se converter em pontos de pregação na Semana Santa e apoiar nessa proposta do resgate. E vocês vão ter uma proposta também diferente para o dia 8 de abril, não é, pastor? O que vai acontecer na Escola Sabatina no começo da Semana Santa? Bom, por muitos anos nós tínhamos nosso projeto Amigos de Esperança. Queremos que o Dia do Amigo, que já todos os diretores da Escola Sabatina sabem, estão no auxiliar, este próximo 8 de abril, nós vamos ter o Dia do Amigo. Quer dizer que todos nossos convidados, intencionalmente, serão convidados para esse dia, estar conosco e depois, então, já passar para que eles possam participar
também dos grupos de Semana Santa. Assim que é um convite geral para toda a igreja. Semana Santa, dia 8 de abril, as igrejas estarão abertas para poder receber um maior número de convidados para esta grande festa do grande resgate. Muito bom, pastor Choque. E lembrando você que está nos acompanhando, nós temos os nossos meios de contato. Daqui a pouquinho nós vamos ver fotos, viu, pastor Eva? Está chegando muitas fotos de igrejas reunidas, irmãos. Professora Graciela, as crianças são o presente da igreja. Hoje nós temos uma das ênfases da divisão sul-americana, de toda a igreja na América do Sul, são as novas gerações. E para essas novas gerações, qual é o plano? Quais são as dicas? Quais são os materiais que vamos usar para a Semana Santa das crianças? Ou eles não podem ficar fora do resgate. Estamos juntos, estamos no mesmo. Queremos realmente convidar a todos os professores e líderes de crianças, adolescentes, que possam integrar para o trabalho missionário, e especialmente em evangelismo infantil. Nós temos materiais preparados, que já é o 3º ano, que nós estamos usando o mesmo material dos adultos, adaptado para a criança. Então, eles precisam entender o resgate, que Jesus precisa estar perto deles. E nós preparamos os temas, que vocês podem conseguir isso com o vosso campo, associação, missão, ou então no site temos o material, os temas bem explicados. Também temos vídeos no site, onde explicam como preparar o material para usar cada noite, né? Começando nos pequenos grupos. Por isso animamos para que realmente possam usar esse material e convidem crianças, e façam um pequeno grupo, e convidem os pais, e depois, no final de semana, também possam ter um programa bem especial lá na igreja. Porém, podem usar também esse material e usar em pequenos grupos especiais, de juvenis, de crianças, e até algumas crianças estão empolgadas delas mesmas dirigir o programa. Então, realmente agradecemos. Esse é um esforço, porque preparar materiais e coisas leva tempo, mas vale a pena. E as crianças já estão empolgadas, estão escutando do filme, muita coisa, não sei, né? Mas eles estão felizes de participar desse programa. E por falar no filme, né, que também vai atingir as novas gerações aí, o pastor Rafael, por que um filme? Por que essa estratégia ela é tão importante para a Semana Santa nos dias atuais? Pastor Everon, é inegável o poder dos filmes. Como, através de uma produção de um filme, é possível você comunicar ideias, informações, pensamentos, culturas, ideologias, e algumas delas que não são ideologias favoráveis à Bíblia, são princípios, pensamentos que vão sendo difundidos por aí. Agora, se esse tipo de ferramenta é usada para disseminar ideias e pensamentos que não são bons, nós também precisamos usar essa ferramenta para disseminar aquilo que é bom. Uma história bem construída, um roteiro bem montado, que faça com que as pessoas consigam refletir na mensagem que estamos nos propondo a fazer. Esse uso de coisas de imagem, de som, é algo muito antigo na história da Igreja Adventista. Guilherme Miller, no movimento millerita, fazia uso de gravuras, de desenhos, de imagens, de alguns movimentos, para que as pessoas pudessem entender o conteúdo da mensagem profética. O que a igreja está fazendo aqui agora é usar um recurso tecnológico, uma ferramenta moderna, e por meio dessa ferramenta moderna, apresentar a mensagem de salvação. Por quê? Através da imagem, das cores, das cenas, da trilha. O que nós pretendemos é que as pessoas despertem a sua curiosidade para conhecer ainda mais do maior resgate que já aconteceu na história da humanidade. Nós temos uma história nesse filme do resgate, mas essa história do filme Resgate, na verdade, ela está levando as pessoas a refletir na história do maior resgate, que envolveu a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, vivendo como um ser humano como nós vivemos, como nós somos, e morrendo na cruz para que nós fôssemos resgatados do pecado. Um resgate humano que nos ajuda a refletir no resgate divino. Por isso, pastor Everon, um recurso tecnológico, um recurso novo, moderno, que as pessoas gostam, que as pessoas veem, que as pessoas têm interesse. E
estamos usando eles agora para que as pessoas conheçam mais da Bíblia e da mensagem de salvação. Novos métodos para alcançar novas pessoas, né? Sem dúvida. E é interessante que o filme vai ser uma parábola moderna da história da redenção, né? Esse é o E objetivo. eu já aproveito para dizer um pouquinho mais, para explorar um pouquinho mais a estratégia da Semana Santa. A Semana Santa vai acontecer do dia 8 ao dia 15 de abril. Você que está nos assistindo, participando conosco aqui, anote essa data, olha, 8 a 15 de abril. No dia 8, nós teremos então um grande sábado. Por que um grande sábado? O sábado vai estar dividido em 3 partes. Pela manhã, nós temos o Dia do Amigo na Escola Sabatina e um sermão de motivação, desafiando toda a igreja. No sábado à tarde, a parte da tarde do dia 8, nós teremos ações de compaixão. Essas ações de compaixão, elas devem acontecer ao redor dos pequenos grupos, dos pontos de pregação, dos salões, das reuniões das igrejas, onde vai acontecer então a Semana Santa. As ações de compaixão serão as mais diversas possíveis, desde um abraço grátis, até mesmo a limpeza de uma rua, plantação de árvores, um almoço para uma pessoa enferma ou para uma pessoa viúva, etc. As ações de compaixão são múltiplas e vão variar de acordo com os dons e talentos presentes naquelas pessoas que estão dirigindo o ponto de pregação. Agora, por trás de cada ação de compaixão, nós teremos então um convite para assistir à estreia do filme O Resgate, Salvação ao Extremo, à noite. Então, fez a ação de compaixão, entrega de um convite, e então essa pessoa, à noite, deve vir para casa, para o ponto de pregação, o pequeno grupo mais próximo, aquele salão, o local onde vai acontecer, e ali, então, tudo deve estar preparado. Os equipamentos bem definidos, tudo ajustado, uma boa recepção, e ao final do filme, o líder desse ponto de pregação se levanta e faz um apelo para que a pessoa continue vindo durante toda a semana. Dessa maneira, vamos atrair muitas pessoas para a glória do Senhor Jesus e vamos resgatar muita gente com a graça de Deus. Então, pastor Everon, essas datas são interessantes para a gente criar essa expectativa das pessoas que vão assistir o filme. Por isso nós estamos usando esse plano. O DVD vai chegar um pouquinho mais perto da Semana Santa, o material fica disponível a partir do dia 31 de março, para nós aproveitarmos a Semana Santa, o começo dela, atraindo as pessoas para verem o filme às nossas casas, pela curiosidade. Obrigado, pastor Choque. Professora Graciela, queria mostrar alguma coisa do material? Simplesmente temos o convite para as crianças, o convite vocês podem ter, podem imprimir, também tem o cartaz. Então, o material está pronto, é simplesmente pegar, preparar e prepare-se, professor, porque realmente isso é básico, se preparar para dar o melhor para nossas crianças. Obrigado, professora por isso. Obrigado. Jorge, vamos ver as fotos, então, daqueles que estão nos acompanhando. Aí está na sua tela o distrito de Alto Cruzeiro de Arapiraca, lá em Alagoas. Está ali. O pessoal da Igreja de Limoeiro, no Pernambuco. Estado do Pastor Everon, Associação Central Amazonas, ao pessoal assistindo, acompanhando, Igreja de São Caetano de Odivelas, no Pará, ali os nossos irmãos reunidos. Pastor Everon, o que você está vendo aí? Aí temos Seringueiras também, em Rondônia, né? E eles estão assistindo aí, muitos assistindo de casa, outros assistindo da igreja, né? E SCD da Coab 5 aí, Carapicuíba. em São Paulo, né? Central de Anápolis também, participando conosco. A igreja do Bairro Novo aí em Barcarena, Pará, não é? Exatamente. A Juazeiro do Norte, no Ceará. Aí está o pastor Nelson, nosso amigo ali, acompanhando. Ligado, assistindo. Igreja do São Norberto, em São Paulo também, participando conosco do treinamento aí. Né? Aí mais Nova Canaã, Jardim Paraná, em Rondônia. Olha aí, embaixo de uma árvore, o pessoal está bem à vontade aí, assistindo aí pela internet. Aí também Correnteza, distrito de Manacapuru, no Amazonas. Apesar do fuso horário, estão lá ligadinhos com a gente. Aí, né? Roosevelt, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Gramoré, Natal. Campo Formoso, na Bahia, pastor Everon. Bastante cheia a igreja aí, né? Aí, Campo Formoso. Tem mais fotos que a gente vai deixar disponibilizado aí no nosso site e no Facebook. Exatamente. Também, né? Pastor Everon, o povo quer ver o trailer. Isso aí eu acho que a gente tem que realmente mostrar, porque o trailer dá vontade de assistir o filme, não é, pastor Choque? Vocês criaram a curiosidade, agora todo mundo quer saber como vai ser. Então, assim. Vamos ver o trailer então, pastor Everon. O trailer vai deixar a gente com água na boca para o filme, Já né? vai começar a mostrar um pouquinho do que vai ser. Então vamos ver. Sorria. Tá bom.
bom assim? Ai, que lindo. Só não esquece de colocar na legenda da foto, tá? O rei da montanha. Tem gelo no topo da montanha, mas me dá um pouco de medo. Medo de quê, meu amor? Não sei dizer. Acho que é porque a montanha ainda é um território desconhecido pra mim. Eu conheço tudo nessa montanha, meu. Pode ficar tranquila que eu não vou deixar nada atrapalhar nossa escalada. Emitiendo un alerta para todos los montañistas. Posible tempestad se está aproximando. Retorne cuanto antes al campamento base. Cambio fuera. A gente tem que voltar, Adam. A gente tem que sair daqui, mas... Joana, eu não quero voltar. Tenta entender, é o meu sonho. No sabemos si tu hermano está con vida. Ya pasaron 48 horas y no tenemos comunicación con radio. Mas que rota eles pegaram? El conocido atajo del diablo. Uau, que bonito, né? Boa tarde a todos. Que lindo, já estamos no clima da Semana Santa, no clima do resgate. E a gente já viu coisas lindas aqui, né? Entrevistas, informações que já estão nos empolgando, nos entusiasmando para esse grande evangelismo em todo o Brasil. Só que agora eu queria contar para vocês duas histórias. A primeira é de uma tragédia que aconteceu na cidade de Olinda, em Pernambuco, e que envolveu o Corpo de Bombeiros num processo de resgate das pessoas que ali estavam naquele prédio de 6 andares. Nem sempre a gente consegue resgatar a todos, mas temos que estar lutando até o final para resgatar algumas pessoas. E nós convidamos uma pessoa que esteve nesse dia, fazia parte do Corpo de Bombeiros, nesse processo de resgate, nesse prédio de 6 andares em Olinda, Pernambuco. Eu quero que vocês conheçam esse homem do Corpo de Bombeiros. Pode entrar, meu amigo. Uma salva de palmas. Muito obrigado por sua presença. Por favor, você senta desse lado de cá, por favor. Ok? E eu sento desse lado de cá. Aqui, então, está melhor. Ok. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Tudo bom? Tudo ótimo. Essa é a roupa oficial de um oficial do Corpo de Bombeiros? Essa roupa aqui ela é utilizada para diversas finalidades. A maioria delas é combate a incêndio. Uhum. E me diz uma coisa, o seu nome qual é? Reinaldo Teófilo Caldas. Você atualmente vive em Pernambuco? Moro em Pernambuco, em Casa Amarela. Escuta, quando foi que aconteceu essa tragédia nesse prédio de 6 andares em Olinda? Aconteceu em 1999. Na época você fazia parte do Corpo de Bombeiros? Isso. E que horas aconteceu e que horas vocês foram para o local? Bom, o incidente aconteceu por volta das 17 horas de uma segunda-feira, dia 27 de dezembro. E nós fomos acionados pouco tempo depois. E no deslocamento, ao chegar ao local, fizemos os procedimentos operacionais padrão, que é isolamento e busca de vítimas. E me diz uma coisa, quando vocês chegaram lá, conseguiram resgatar alguém? Tinha pessoas mortas? Descreve um pouco o quadro. Bom, quando nós chegamos no local, a calamidade era grande, porque não foi um desabamento parcial, foi um desabamento total. E já tinham pessoas que tinham sido resgatadas pelos moradores da localidade e, quando chegamos lá, nós começamos o procedimento de isolar o local e busca de possíveis vítimas que estavam lá, que nós já sabíamos que, por informações, já estariam no local, no soterrado. Agora, você especificamente
Caldas, teve que dar uma atenção especial a uma garota de 4 anos de idade. Isso. Eu queria que você falasse sobre isso, mas eu queria que você tirasse aí esse capacete, se for possível, para a gente ver o seu rosto. Deixa eu ajudar você aqui. Posso colocar aqui? Posso colocar aqui assim? Pode. Ok. Por favor, fale um pouco sobre aquela garota, o nome dela, qual a idade dela, como estava o quadro. Bom, quando chegamos ao local, nós começamos a fazer busca de vítimas e fomos informados de que havia uma família que estava soterrada. E nós conseguimos encontrar alguns parentes dessa família, e o marido, o pai dessa família, o patriarca, ele estava lá no local orientando, dizendo que estava lá a esposa, um filho de 4 meses, a filha de 4 anos e a cunhada dele. Nós encontramos a esposa, o filho e a cunhada que estavam em óbito. Mas ainda restava a Gabriela Cristina, a de 4 anos. De 4 anos de idade, que ainda estava no local. Por volta das 6 horas da manhã, nós ouvimos choro de uma criança. E então nós paramos todo o procedimento, todas as maquinárias para tentar localizar ela. E então localizamos. Devido à minha pequena estatura, eu fui um dos chamados para ficar na localidade onde ela estava, que era pequeno, um espaço muito curto, muito restrito. E lá a gente começou a conversar com ela, e durante 7 horas conversamos com ela. E qual parte do corpo que estava... só estava a cabeça do lado de fora? Nós só tínhamos acesso à cabeça dela e a um dos braços, porque o restante estava soterrado, mas por areia. E a perna dela estava presa por uma coluna, a coluna central do prédio. E você teve que conversar com ela durante quantas horas? 7 horas. Era uma estratégia para manter ela acordada, para verificar o nível de consciência dela e detectar algum sinal de alguma perda de consciência dela. E isso aconteceu? Chegou uma hora que... Isso aconteceu, pastor. Aconteceu uma crise? Aconteceu, ela entrou em parada respiratória e nós paramos de fazer os cuidados de qualidade de vida e começamos a trabalhar pela vida. E então todo mundo parou o que estava fazendo e retiramos manualmente os escombros que tinham e arrancamos ela do meio dos escombros. Ela foi salva? Nós levamos ela para o hospital e ela entrou nos procedimentos médicos e ela foi resgatada com vida. Ela tinha 4 anos, isso foi em 1999, então agora ela estaria com 22 anos mais ou menos? Mais ou menos 22, 23 anos. Você perdeu contato com ela, não tem contato? Eu tentei obter contato com ela, mas não consegui encontrar os familiares. Mas o importante é que ela foi resgatada. Agora, escuta uma coisa, eu quero dizer para vocês que o Caldas, na época, era um jovem que estava no Corpo de Bombeiros, hoje ele é um pastor da Igreja Adventista, e continua resgatando vidas agora espiritualmente. Amém. E isso é para a gente ver que tanto o Corpo de Bombeiros quanto o pastor tem basicamente a mesma tarefa, só que o pastor tem uma tarefa espiritual de salvar para a eternidade. Pastor, onde o senhor trabalha atualmente? Hoje nós somos a família pastoral, nós nos encontramos no distrito, no Recife, distrito de Linha do Tiro. Pastor, eu vou pedir para você ficar aqui um pouquinho, permaneça um pouquinho. Pessoal, finalizando essa entrevista, eu aprendi uma lição. A lição é a seguinte: na hora de uma ação missionária e evangelística, não desista de ninguém. Continue buscando e procurando. Você vai ouvir um sinal vital. Alguém vai estar esperando o resgate. Devemos ir até lá para resgatar essa pessoa. No prédio que caiu, todos praticamente morreram. Mas ele ouviu um ruído, um barulho, um som de uma criança. Eles foram lá para resgatar esta criança. Na Semana Santa, nós vamos resgatar pessoas em todo o Brasil. Por isso, bata em cada porta. Não desista das pessoas, porque tem pessoas que estão só com a cabeça do lado de fora, esperando alguém para resgatá-las. E por falar nisso, olha que coisa interessante. Eu estava conversando com um jovem, agora há pouco, e ele me contou uma história, pastor Caldas, impressionante. Ele é filho de pais separados, ele tem suas lutas e tal,
Mas esse garoto, esse jovem, estava um dia na janela olhando assim para a rua, e o pessoal estava jogando futebol na rua. E ele via os jovens jogando futebol, e ele pensou assim, como eles são unidos, são felizes e tal. E um dia ele criou coragem e foi até lá. E ao chegar lá, ele percebeu que eram jovens cristãos, jovens adventistas. E aí ele perguntou quem eram, como funcionava e tudo, o resultado. Ele descobriu, pastor Évino, que aquele pessoal que jogava futebol era um pequeno grupo. Era um pequeno grupo que jogava futebol na rua. Aí ele se aproximou do pessoal e viu uma garota bonita e tal, se interessou por ela, e tal e coisa e tal. E aí, resumindo, ele foi parar no pequeno grupo. Aí do pequeno grupo ele começou a estudar a Bíblia. Estudando a Bíblia, ele foi resgatado. Veja, Deus usou você para resgatar uma garota, Deus usou outras pessoas para resgatar outras pessoas, e Deus usa um pequeno grupo que está jogando futebol para resgatar um jovem. E esse jovem que foi resgatado, ele dizia o seguinte, eu falei, qual é o teu sonho? Ele falou assim, o meu sonho é ser militar. Eu falei, você trabalha? Trabalho. O que você faz? Eu trabalho na montagem de móveis planejados. E aí eu falei, Juan, o nome dele é Juan Lucas Alves de Oliveira. 19 anos. 19 anos. Ele falou assim, pastor, eu tenho um sonho de ser militar. Só que na verdade, o Juan Lucas está mudando os seus planos. Porque agora ele está começando uma nova vida. Uma nova fase na sua vida. E aqui está o Juan Lucas dentro do batistério, preparadíssimo para o batismo. E tem o pessoal que veio com ele. Cadê o pessoal que veio com ele? Levanta a mão aí. Ali está o pessoal que veio com ele. E aqui está alguém que está sendo resgatado por um pequeno grupo. Pastor Ayrton. Por favor, pastor Ayrton. O senhor viu que história incrível essa? Um PG, um momento de esporte. Está aí o homem resgatado. Está aqui o Juan, graças a Deus, Juan, todos nós estamos felizes porque um dia Deus usou alguém ou um pequeno grupo para resgatar você. E agora, você viu que eu estou de colete? Pastor Lucas também, porque nós dois simbolizamos uma multidão que vai sair para resgatar gente boa e sincera como você. Você quer entregar sua vida a Jesus? Pode ser agora, pastor Luiz? Pastor, agora, pastor. Que tal? Sim, senhor. Juan, vamos lá? Vocês apoiam o batismo do Juan? Você que está em casa, apoia o batismo do Juan. Você que está na igreja, essa é a primícia do que vai acontecer durante a Semana Santa. Juan, nesse momento, porque você tomou a sua decisão, porque você permitiu que Deus o encontrasse lá junto de um jogo de futebol, dentro de um pequeno grupo e resgatasse a sua vida. É porque um dia isso aconteceu e porque você tomou a sua decisão que agora o pastor Lucas, para resgatar a sua vida, batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem aplaudir, pode aplaudir aqui, pode aplaudir aí no lugar que você está. Esse é sempre um momento marcante na vida da igreja. Eu não sei o que você pensa, você que está nos acompanhando agora. Minha percepção, igreja que não usa o batistério está virando um cemitério. É ou não é verdade? Esse é o foco da missão. E igreja que não batiza se fossiliza, vai morrendo. Nós não queremos só batismos, só números, nós queremos discípulos para o reino dos céus. Mas não tem Semana Santa sem resgate. E o resgate que nós queremos na Semana Santa é de vidas, porém mais do que resgatar vidas, nós queremos encher os batistérios das igrejas, porque não se esqueçam, igreja que não usa o batistério está virando o quê? Vocês decoraram? Como é que é? Igreja que não usa batistério está virando o quê? Está morrendo, está morrendo. E Semana Santa é o momento para ressuscitar essas igrejas. A Semana Santa é a primeira grande arrancada que nós temos da missão. Esse ano, nós começamos com um grande movimento integrado da igreja. Lembram qual foi? 10 dias de oração. A gente começou com comunhão, começou na presença de Deus, a igreja se movimentou, mas agora chegou o momento de nós partirmos para o resgate. E vocês já viram, a gente já falou aqui um pouquinho, a Semana Santa desse ano
tem duas ênfases muito interessantes. E uma delas é nova, que é o filme. E tem gente por aí perguntando, pastor, e tem que usar filme mesmo? Não é assim meio estranho, meio diferente, ao invés de a gente falar, agora é a tela que vai falar. Sabe por que a gente está usando o filme? Primeiro, porque é isso que as pessoas se interessam. E muitas vezes é isso que elas entendem. É ou não é? Nós temos que buscar todas as ferramentas lícitas para cumprir a missão. A cabeça das pessoas hoje está cheia de som, de luz, de cor, de movimento. Então nós pensamos, puxa vida, claro que a gente pode falar, e a gente vai falar na Semana Santa. Agora, por que não buscar alguma coisa que fale a linguagem que as pessoas entendem? Primeira ênfase é o filme para usar a linguagem que elas entendem. Em segundo lugar, a gente quer que a Semana Santa desse ano invista em relacionamentos. É pequeno grupo, é escola sabatina, é o pessoal em casa, e o filme vai nos ajudar a trabalhar com esses relacionamentos de maneira cada vez melhor. 2017, o tema é o resgate. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Para vocês que estão aqui e para você que me acompanha agora, aí no lugar que você escolheu estar. Se você pegasse sua Bíblia, como eu tenho a minha Bíblia na mão agora, e tivesse que escolher uma história do ministério de Cristo, que é o grande resgatador, uma história para falar de resgate, qual a história que você escolheria? Eu tive dificuldade. O ministério de Cristo, praticamente todo ele é feito do quê? De resgate. E eu fiquei pensando, bom, olha a lista que eu fiz. Será que eu escolheria a história do paralítico de Betesda, que foi resgatado depois de 38 anos esperando alguém jogá-lo dentro do tanque? Será que eu escolheria a história de Lázaro, que foi resgatado depois de 4 dias que estava morto e não tinha mais jeito? Será que eu escolheria a história da mulher que tinha fluxo de sangue, que foi resgatada da escravidão de uma enfermidade? Será que eu escolheria a história dos 10 leprosos que foram resgatados de maneira dramática da condenação e do preconceito? Que história você escolheria? Jesus foi o grande resgatador. E olha só, Jesus resgatou crianças, jovens, adultos e idosos. Jesus resgatou religiosos e Jesus resgatou incrédulos. Jesus resgatou ricos e Jesus resgatou o quê? Pobres. Jesus resgatou ladrões, Jesus resgatou prostitutas, Jesus resgatou corruptos, Jesus resgatou todo o tipo de pessoa. Mas eu escolhi uma história. Para mim foi um dos resgates mais dramáticos de Jesus. Sabem qual é a história? Se você tem Bíblia aqui, ou se você tem Bíblia aí acompanhando a gente, dê uma olhadinha no livro de Marcos, o capítulo 5. Por favor, Lucas, o capítulo 5. Pega a sua Bíblia, ou se você não tem a Bíblia, de repente tem um equipamento eletrônico, você pode olhar ali, dá uma olhadinha em Lucas, capítulo 5. E a história que eu escolhi, só para a gente pensar rapidinho no final desse encontro, é a história do resgate do endemoniado gadareno. Lembra dessa história? Essa história na Bíblia já começa com uma polêmica. Foram 2 endemoniados ou era um único endemoniado? Se você vai para a Bíblia, Mateus fala que eram 2. Lucas e Marcos falam que era um só. Aí já começa a polêmica. Dá para acreditar na história ou não dá para acreditar na história? Na verdade é o seguinte, é uma polêmica muito fácil de resolver. Pode ter sido um só, como podem ter sido 2. Só que um dos 2 era mais violento. E, na verdade, Marcos e Lucas se concentraram na história desse violento e não contaram a história do outro. Já Mateus conta a história dos 2. Sabe por que eu escolhi essa história para a gente fechar o programa de hoje? Porque, para mim, essa história mostra de maneira clara o conflito entre Deus e o diabo para resgatar uma pessoa. Isso é um conflito forte. Ellen White fala que quando Jesus veio a esse mundo, e ele foi batizado por João Batista, lembram? Quando ele foi batizado por João Batista, ela fala que lá no meio das pessoas que assistiam o batismo, Satanás estava
e as pessoas não o reconheciam. E sabem por que Satanás estava lá no batismo de Jesus? Porque entre ele e os seus anjos ficou combinado uma coisa. E ela conta essa história. Satanás disse: desse aí quem cuida sou eu. Eu não vou mandar anjos, eu não vou mandar embaixadores e mensageiros. Desse que é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, eu vou cuidar pessoalmente. Portanto, o ministério de Cristo foi uma batalha permanente, não com os anjos do mal, foi uma batalha permanente com o próprio Satanás, que foi tentá-lo no deserto, que levou ao pináculo do templo, que queria fazê-lo se ajoelhar. Jesus teve que resgatar pessoas não de anjos maus, teve que resgatar pessoas do próprio Satanás. E dá uma olhadinha na história comigo, Lucas 5, a partir do verso 2, diz assim: ao desembarcar, isso aí logo depois que ele acalmou a tempestade, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha que coisa dramática. Verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando no meio dos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E o verso 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu o quê? Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aí o verso 13, então saindo os espíritos imundos, o que aconteceu com eles? Vocês lembram? Eles foram para onde? Eles foram para um monte de porcos e a manada, que era de 2.000, se jogou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde todos eles acabaram se afogando. Olha o que Satanás faz para prender alguém. É terrível. Uma pessoa, quando está presa por Satanás, ela pode não estar endemoniada como esse caso. Mas quando Satanás prende, a estratégia dele é sempre igual. Uns aparecem mais, outros aparecem menos. Olha só, primeiro, as ações da pessoa ficam totalmente fora de controle. A pessoa acha que é livre, ela acha que está fazendo o que ela quer, quando na verdade ela está presa. Quando Satanás toma uma pessoa, ela começa a achar que ela é mais forte do que os outros e que ela é capaz de enfrentar tudo e todos. Quando Satanás toma uma pessoa, essa pessoa se destrói sem saber que está se destruindo. Faz tão pouco tempo que passou o carnaval no Brasil e vocês não viram essa realidade? Quando alguém está dominado, ela se destrói sem notar que está se destruindo. E eu pergunto para vocês, o que aconteceu com aquele endemoniado não é mais ou menos o que acaba acontecendo com as pessoas hoje? Eu olhei para essa história e 4 coisas me chamaram a atenção. Vejam comigo, as 4 coisas da história têm a ver com a Semana Santa e com o resgate de Jesus. Primeiro, lembrem, durante a Semana Santa, ministério de Cristo, não existe resgate impossível. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Quanto mais difícil a pessoa, mais Deus gosta de fazer milagre. Segunda coisa que me chamou a atenção, o resgate é uma luta espiritual. Não é uma questão de estratégia, de promoção, de carisma. O resgate é uma batalha entre o bem e o mal, e a gente vai vencer com oração. Terceira coisa que me chamou a atenção, não se surpreenda com os milagres que Deus vai fazer durante o resgate. Não se surpreenda, Deus trabalha com milagres. Não subestime ninguém, porque eu tenho uma confiança no meu coração. E acho que vocês também têm. É uma promessa de Deus. Os maiores oponentes desse povo ainda serão os seus maiores defensores. Não se surpreenda com os milagres que Deus vai fazer no resgate. E sabe qual é a última lição que eu aprendi dessa história aqui? Todo aquele que foi resgatado, agora tem que resgatar. Olha aqui na Bíblia, verso 20, diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. A Bíblia diz que quem bebe dessa água se torna uma fonte. Se eu fui resgatado,
Agora eu tenho que colocar esse colete, cair na água e resgatar os outros. E eu pergunto, tem alguém aqui que não foi resgatado? Tem alguém aqui que não foi resgatado? Você aí, já foi resgatado? Se você já foi resgatado, agora também tem que resgatar. E para simbolizar esse momento, o momento de uma igreja inteira que se levanta para dizer, Senhor, um dia o Senhor nos resgatou e nós também queremos resgatar. Eu quero convidar um grupo de pessoas para ficarem aqui à frente e elas representam várias áreas da igreja, várias faixas etárias. Por favor, a Camila, que representa a área educacional, já está vindo aqui. O Felipe, que é desbravador, está chegando aqui também. A Pamela, que representa os jovens adventistas. A Isolina, que representa o Ministério da Mulher, vem cá. E o pastor André, que representa os pastores. Vem mais aqui por meio, vem mais para cá. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já foram resgatados por Jesus? Você já foi? Está descobrindo ainda? É pequena. Você já foi resgatado por Jesus? Certeza? Você já foi, Pamela? E você, Isolina? E você, pastor André? Já foi? Será que eu posso pôr o colete em vocês agora? Porque quem já foi resgatado tem que resgatar. Tem muita gente precisando. E eles agora, de alguns colegas nossos, vão receber um colete. E enquanto eles estão aqui, se preparam para receber o colete, eu quero convidar o pastor Edward, que é o secretário da igreja aqui para a América do Sul, para que faça a nossa última oração. E aí, depois da oração dele, enquanto nós estivermos terminando o nosso programa, você vai continuar vendo esse grupo de colegas recebendo o seu colete para dizer, uma vez que eu fui resgatado, eu agora também tenho que resgatar. Pastor Edward, peça a bênção de Deus por todos aqueles que nos acompanham e que acompanham esse programa e que agora têm o desafio, durante a Semana Santa, de resgatar tanta gente que precisa do Senhor. Vamos orar? Pai nosso que moras no céu, muito obrigado pelo treinamento que tivemos aqui. Muito obrigado pelo resgate que nós tivemos em Jesus Cristo. Agora, Senhor, queremos que Teu Santo Espírito possa nos usar para trazer a outros aos pés de Jesus. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar, nos preparar para esta grande obra do evangelismo de Semana Santa. Amém. Te pedimos isto, no nome de Jesus. Amém.